Falando sobre o tema de hoje, o mestre Ocal nos ensina algo muito simples. Viva cada dia como se fosse toda uma vida. Você viver o seu dia de hoje como se fosse uma vida inteira. Significa que se o dia acabar, significa que essa vida acabou. E uma nova vida se inicia no outro dia. Você não vive várias vidas em um dia. Você vive um dia como se fosse uma vida. Esse dia que você tem é essa vida que você tem. Jesus também dizia: a cada dia basta o seu próprio mal. No Evangelho de Mateus, Jesus ensinou: não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. A cada dia basta o seu próprio mal. É muito importante que a gente viva no espaço de tempo de um único dia, como se ele fosse toda uma vida. Toda vez que a sua mente for para o futuro, ou se for para o passado, você precisa dominar a sua mente e focar ela no hoje. A vida é a tarefa que está à mão. Faça o que você tem que fazer, execute as suas tarefas e viva dessa forma. A gente não deve ficar preocupado olhando aquilo que a gente não enxerga. A gente deve ficar, na verdade, focado com aquilo que está à mão. A vida é a tarefa que está à mão. A vida não é o que está vagamente à distância, mas sim o que está claramente à mão. A Reb Science é uma religião que ensina a prática de autorreflexão. Nós refletimos sobre as nossas palavras, nossas ações e pensamentos durante o dia. E essa autorreflexão, ela é praticada diariamente. A gente não espera chegar ao final do ano, a gente não espera chegar o final da semana para refletir. A reflexão é uma prática diária. É como o dever de casa na época da escola. É tolice buscar deixar o dever de casa para o último dia. Deixar para estudar as matérias todas de última hora. É necessário, então, que todo dia haja uma cota, uma meta a ser cumprida e executar, cumprir essa cota. Por exemplo, exercícios de geografia, exercícios de matemática. Você cumpre aquela cota todos os dias. Conforme o tempo passa e você vai acumulando essas conquistas, você tem o dever de casa completo. A consistência é importante. A autorreflexão, da mesma forma, deve ser praticada diariamente. Na prática de autorreflexão, você examina as suas ações, você examina as suas palavras, os seus pensamentos, e aquilo que for negativo, você tem que corrigir, você tem que se arrepender e mudar, e aquilo que for bom, que é positivo, você tem que continuar fazendo. Na prática de reflexão, então, a gente analisa: será que eu não poderia ter feito melhor? Será que eu não poderia ter agido melhor, falado melhor? E aí no outro dia você busca então colocar em prática essa correção que você pensou. Pensamentos negativos, atitudes negativas, são como células infectadas na sua mente. Quando você fala algo negativo, quando você pensa algo negativo, quando você faz algo negativo, esse negativo é em relação a você, em relação às outras pessoas. A autopunição, a autodepreciação é negativa. O julgamento alheio é negativo. A condenação do outro é negativa. Se você deixa isso se espalhar, então você vai ter células infectadas na sua mente e essas células infectadas vão começar a apodrecer a sua mente. Vai infectar a sua mente. Se você continuar mantendo essas células infectadas, vai chegar no nível de podridão mental. Literalmente, a sua mente apodrece. Então, vem aquela carga imensa de negatividade. Por isso, é necessário identificar essa negatividade, essas células infectadas e, todos os dias, refletir sobre isso. A autorreflexão está conectada à atitude de viver cada dia como se fosse uma vida, porque se você reflete todos os dias,
você está praticando a reflexão com base naquele dia. O que você fez, o que falou, o que você pensou. O mestre Yokawa também nos ensina, isso é uma maneira de você diminuir as suas preocupações, começar a reduzir a sua ansiedade, é você fragmentar as correntes de preocupações em partes, é você dividir as preocupações em partes. Você, ao invés de você ficar pensando excessivamente sobre o futuro, divida essa preocupação e pense no que você pode fazer hoje. O mestre Okao nos ensina que 80% dos nossos sofrimentos são resultado de pensamentos excessivos e desnecessários em relação ao futuro. Nós mentalmente ficamos fazendo previsões sobre o próximo ano, fica pensando daqui 5 anos, fica sofrendo pelo que não aconteceu. Como dizia Sêneca, sofrer pelo que não aconteceu é sofrer mais do que o necessário. Em vez da gente ficar pensando na tarefa à mão, em vez da gente ficar pensando no que a gente pode fazer agora, a gente fica em devaneios, sofrendo no futuro que ainda não aconteceu. A verdade é, não existem muitas questões com as quais a gente precise se preocupar agora. Isso é bom. O que você tem agora é a tarefa à mão, a ocupação atual. Concentre-se nisso. Faça o seu melhor agora e deixe que a vida vá acontecendo. Claro que você tem que ter um plano. Você tem que planejar a sua vida, mas o plano, ele é isento de ansiedade. O planejamento, ele é um processo racional, isento de sentimentos, emoções ou ansiedade. Ele é puramente racional. Por isso que é importante planejar e não ficar ansioso. Nós temos uma tendência de ter uma ansiedade exagerada. A maior parte das nossas preocupações são desnecessárias e nascem da nossa tendência de imaginar o infortúnio. Pensar sobre o desastre, sendo que ele ainda nem aconteceu e muito possivelmente não vai acontecer. Como dizia o filósofo Montaigne, sofremos mais pelo que pensamos do que pelo que realmente acontece. Ele também disse que na minha vida houve muitos desastres e infortúnios, a maioria dos quais não aconteceu. Na minha vida houveram muitos desastres e infortúnios, a maioria dos quais não aconteceu. Por que Montaigne dizia isso? Porque ele imaginava, ele pensava em desgraças e infortúnios, e a maioria acabou não acontecendo. Ele só sofreu de forma desnecessária. Sofrimento na vida acontece, mas sofra pelo que é necessário. Sofrer pelo futuro, sofrer pelo que não aconteceu, é um sofrimento desnecessário. Por isso, não sofra dessa forma. É como se você, por exemplo, tivesse uma prova na escola e você então está preocupado com essa prova. Será que a prova vai ser difícil? Será que eu vou estar com saúde no momento da prova? Isso é uma preocupação desnecessária, porque você não tem controle sobre isso. Está fora do seu alcance. O que está dentro do seu alcance? O que você pode fazer? Então, é você ter um bom plano de estudos, frequentar as aulas, tirar as dúvidas, melhorar a sua qualidade e quantidade de estudos. Isso você tem à sua mão. Você pode fazer isso. E então você trata cada dia como uma batalha a ser vencida. Você vai vencer essas batalhas diariamente, sem ficar ansioso ou preocupado com a batalha de amanhã, porque esse é um sofrimento desnecessário. Em relação ao passado, o mesmo é verdade, não há como você mudar o passado. Se você, por exemplo, está preocupado porque você disse algo rude a alguém há uma semana ou há um mês, e você está remoendo isso, você está remoendo, você está ruminando o passado.
E esse também é um sofrimento desnecessário, porque se você disse algo rude, você quer efetivamente se libertar disso, vá pedir desculpa para a pessoa. Aí você acaba com esse problema. Os especialistas sobre a vida são pessoas muito boas em dividir as correntes de preocupações em partes menores. São aquelas pessoas que conseguem decidir se um problema pode ser resolvido agora ou se eu vou deixar o tempo passar para resolver esse problema. No livro O Milagre da Meditação, o Mestre Okal ensina, existem 3 tipos de problemas na vida. Os que você pode resolver, os que você não pode resolver e os que o tempo vai resolver. Se você conseguir colocar os seus problemas nessas 3 categorias, você vai sofrer muito menos. Se surge um problema na sua vida, surge uma preocupação na sua vida, se isso está fora do seu alcance, esqueça. Se o tempo vai resolver essa situação, também esqueça e deixe o tempo passar. É como, por exemplo, o trabalho de remover neve de um telhado. A gente assiste nos filmes as pessoas removendo neve de um telhado. Se a pessoa deixa a neve acumular, o telhado vai cair. Aquela neve vai derrubar o telhado. Agora, se todo dia a pessoa remove aquela neve, ela vai removendo cotas de neve, partes daquela neve, e então você usando uma pá, até mesmo crianças conseguem tirar aquela neve. Você se livrar das preocupações é o mesmo que remover neve de um telhado. Se você deixar as preocupações acumularem por um longo período, elas vão se tornar enormes. Porém, se você dividir as preocupações em partes, assim como a neve é tirada do telhado em partes, você consegue, então, trabalhar cada uma dessas partes, que são os problemas que você tem à mão, e acumular isso ao longo do tempo. Isso vai ajudar você a ficar menos preocupado, menos ansioso, principalmente com as preocupações e ansiedades que são desnecessárias. Por último, o Mestre Okal nos ensina que o acúmulo de muitos assuntos não resolvidos produz ainda mais problemas. Nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Surgiu um problema, tem uma tarefa, tem alguma coisa que você tem que fazer, faça imediatamente, se for possível. Se for possível fazer, faça, resolva aquele problema. A desorganização impede que você consiga fazer as coisas. Se você quiser ser menos preocupado, organize-se. Limpe a sua mesa. Não deixe papel espalhado. Anote as suas tarefas. Isso vai tirar uma carga imensa da sua mente. A gente fica sobrecarregado muitas vezes, pura e simplesmente pela desorganização. Como dizia Pope, a ordem é a primeira regra do céu. Respeite isso e tenha uma vida organizada. Limpe e arrume a sua mesa ou local de trabalho para se sentir motivado e dar conta do que tem de fazer. Tenha organização, divida os documentos, tenha bandejas, se necessário, evite gavetas para não ficar acumulando e resolva tudo rapidamente. Antes que você se sinta esmagado por coisas a fazer, acabe com a confusão, ou seja, organize-se. Adiar uma ação só leva a mais atrasos. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. E por último, desenvolva bons hábitos. O hábito de fazer as coisas imediatamente evita o acúmulo de trabalho. Tome decisões rapidamente e mantenha a ordem. A ordem é a primeira regra do céu. Esforce-se para não adiar e não deixar que a pilha de preocupações aumente. Ficar preocupado em excesso, ficar ansioso em excesso é sua responsabilidade. A vida de ninguém é fácil. A vida de todo mundo é sobrecarga de trabalho, sobrecarga de responsabilidade, injusta. A vida de todo mundo é assim. Por isso, se você quiser ficar menos preocupado e ansioso, pratique o que a gente aprendeu hoje.
Está na sua mão ficar menos preocupado ou não. Quem quiser se aprofundar no assunto, sugiro a leitura do livro O Milagre da Meditação. Aqui nesse livro você tem dicas preciosas sobre como reduzir a sua ansiedade e preocupação. Se você quer saber como adquirir o livro, é só enviar uma mensagem no meu WhatsApp. Muito obrigado.